Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde. Na edição especial de hoje, nós vamos contar a história e vamos conhecer um pouco mais sobre um parceiro muito importante do Círculo Saúde, o SSI Saúde, que assim como o nosso Hospital do Círculo, está completando neste ano 30 anos de história, 30 anos de cuidado com a população, com a comunidade de Caxias do Sul e também da região e de outros territórios também aqui do Brasil. Para contar um pouco dessa história, para conversar com a gente, para a gente entrar aí em assuntos que envolvam e contem um pouco dessa trajetória de muito sucesso das duas entidades, mas principalmente do SSI Saúde, estão aqui conosco a Rosemary Araldi Rodrigues Pistorello, que atualmente é diretora executiva na Ravi Saúde Corporativa, mas esteve à frente da gestão direta das pessoas e dos processos do SSI Saúde ao longo desses 30 anos de história da operadora. Seja muito bem-vinda. Rose, né? Podemos chamar de Exatamente. Rose. Obrigada, uma boa tarde a todos, e é uma satisfação para nós poder fazer parte dessa história e estar dividindo com vocês. E também temos a presença da Alexandra Evelísia Dalzotto Gomes. Ela atualmente é gerente geral no SSI Saúde e atua aí há mais de 20 anos no setor da saúde. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Olá, Marco. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Então vamos apresentar, né, oficialmente a Rose, a Rosemarie, ela então né, atualmente está como diretora executiva na Ravi Saúde Corporativa, esteve à frente da gestão direta do SSI ao longo desses 30 anos da história da operadora e iniciou esse sonho do SSI junto com o senhor Raul Randon. Ela é membro da Câmara Técnica através da Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, na ANS, foi diretora de saúde da SIC, aqui de Caxias do Sul, é integrante da diretoria do Instituto Unitea e coordenadora de saúde do Mulheres do Brasil. Possui trajetória consolidada na área da saúde, com atuação nas frentes assistencial e ocupacional. Destaca-se pela liderança acolhedora e ética, visão estratégica e foco em resultados. Atua fortalecendo processos, projetos institucionais e cultura organizacional, sempre com foco no cuidado e no desenvolvimento das pessoas. É graduada em Administração e Direito pela UX, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV, especialização em Gestão de Operadora de Saúde pela Fundação Dom Cabral e MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. A Alexandra, atualmente é gerente geral no SSI, atua aí há mais de 20 anos no setor da saúde suplementar. Sua liderança tem foco em resultados sustentáveis, regulação estratégica e relações humanas consistentes. Sua principal motivação é impulsionar pessoas e organizações a atingirem seu melhor desempenho por meio de uma liderança que equilibra estratégia, escutativa e visão de futuro. Acredita que transformar a saúde começa pelas conexões entre times e beneficiários, sempre guiada pelo propósito maior de cuidar das pessoas. Graduada em Administração, especialista em Gestão e Lideranças pela FSG e especialista em Gestão e Inovação em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas, Alexandra, Rose. Vamos começar então, acredito que com a Rose, né, Rose, para contar um pouquinho de como tudo começou, como tudo, né, a gente já conversou um pouquinho antes de iniciarmos aí as câmeras, né, a Rose tem uma experiência que caminha em conjunto com o nascimento do SSI e o nascimento do Hospital do Círculo há 30 anos, mas como surgiu, né, o que se passava pela cabeça, né, do senhor Raul Randon, que foi o grande mentor desse projeto, mas como foi tirar isso da mente, colocar no papel e depois colocar em prática mesmo, agora já há 30 anos esse processo. Bom, são 30 anos de aprendizado. Eu já trabalhava nas empresas Randon e por volta de 1987, tivemos alguns problemas de estrutura de saúde na cidade.
E aí nasce a preocupação do seu Raul Randon em atender não só os executivos de Caxias, mas o público trabalhador e seus familiares. Essa sempre foi uma preocupação constante do seu Raul, cuidar das pessoas, né? Até para gerar sustentabilidade. A ideia inicial, ele chamou os principais os empresários, os principais empresários de Caxias na época, e eles lançaram a ideia de criar e construir um hospital, que seria o Hospital Itália. Esse projeto evoluiu, teve a parceria de uma empresa de arquitetura de Porto Alegre, chamada APA, né, que praticamente construiu o Hospital da PUC. E o projeto evoluiu, na época eram 41 empresas que participavam do projeto, já tinha inclusive o terreno comprado, né, que é ali na Nossa Senhora da Saúde, bem atrás da igreja, e o projeto estava evoluindo muito bem. Os empresários entendendo dessa necessidade, isso foi de 87 até meados de 92. Aí começaram os problemas políticos, financeiros, era uma época muito difícil, acho que vocês nem eram nascidos, mas enfim. Essa época bem conturbada. Bem conturbada. E aí acabaram os recursos do hospital e a ideia do seu Raul, até porque ele acreditava numa saúde diferenciada. Na época, os próprios planos de saúde não tinham direcionadores, né? O advento da Lei 9656 aconteceu em 98. Então, não tinha uma regulação, né? Não tinham critérios. E isso dava muita insegurança para o empresário que realmente tinha uma preocupação com o cuidado do seu funcionário e do seu grupo familiar. Então, o SSI nasceu, né, da ideia de as empresas que faziam parte da sociedade, o hospital, trazerem os seus funcionários e grupo familiar, e nós teríamos um plano de saúde que nasceria com aproximadamente 75 mil vidas. E que geraria recursos para a construção do hospital. Isso é ano 92, 93, quando também o então padre Tronca, né, e o seu Valmir, que estava à frente da operadora do Círculo na época, começaram o projeto do Hospital do Círculo. Né? Então, foram juntos os projetos, eles nasceram juntos, eles trocaram, e entendia-se na época que tinha espaço para 2 hospitais em Caxias, né, pela carência. Enfim, nasce o SSI com este propósito de cuidado, oferecendo coberturas e benefícios que as demais operadoras não ofereciam. Claro que isso tornou o plano com custo muito maior do que se existia na época. E, infelizmente, não ia com isso, né? Caxias se movimentou muito na área da saúde. Então, o Hospital Pompeia teve toda uma reforma, o Hospital Virvi reformou, a Unimed lançou o projeto do seu hospital, começou a ideia do Hospital Geral. Então, a gente entendia, o seu Raul, na época, entendeu que não tinha mais espaço para um hospital, mas uma autogestão que cuidasse das empresas Randon e as demais empresas que quisessem fazer parte, foi bancada por ele, né? Os primeiros anos foram bem difíceis. E aí a parceria com o Círculo nasce em 95, né? O SSI é lançado em setembro de 95 e a gente inaugura, junto com o seu Raul e com a comissão do hospital na época, a parte de atendimento clínica do Hospital do Círculo. Então, o SSI nunca teve nenhum propósito de serviços próprios, a verticalização da área da saúde não era um projeto do SSI, então o Círculo passou a ser o hospital de referência desde então. E aí nós fomos acompanhando toda esta jornada, né, de parceria de 30 anos. E interessante que essa ideia, né, embora depois tenha se tornado de uma operadora de autogestão, né, vamos chamar assim, exclusiva das próprias empresas, mas ela teve todo esse poder propulsor de, inclusive, fomentar, né, as próprias outras operadoras, né, mas de fomentar essa necessidade da movimentação da saúde e, né, de a gente ter hoje uma estrutura bastante razoável na cidade e, obviamente, na região, né, Rose, Alexandre?
Perfeito. Quando foi o projeto do Hospital Itália foi encerrado e a operadora de autogestão começou a ter os seus resultados e algumas empresas continuaram, né, na época, o seu Raul entendia que o objeto social da construção do Hospital Itália ele estava atendido, Uhum. porque realmente a Caxias ficou com uma estrutura muito mais robusta. Claro, com a Lei 9656 também teve uma demanda de legislação que auxiliou muito para isso, e a gente conseguiu entender, né, o quanto era importante cuidar das pessoas e qual era o tamanho dessa estrutura. Perfeito. E aí, Rose, a gente faz uma ligação, né, muito importante, que é o que nós gostaríamos de abordar também, o quanto o SSI foi importante para o Círculo, né, para o próprio Hospital do Círculo, porque o Hospital do Círculo, obviamente, ele nasceu com um propósito aí, já abraçado junto ao Círculo Saúde, a operadora do Círculo, mas o SSI foi o primeiro plano de saúde, que não o plano do Círculo, né? Que é Certo. o primeiro a ser conveniado, né? Ou seja, também entrando junto aí no projeto. Como é que foi esse casamento inicial aí? Eu acho que os propósitos eram os mesmos, né, a gente tinha uma clareza de por que o Hospital do Círculo estava sendo criado, né, qual era a diretriz que ele estava seguindo. Então a Randon, no seu Raul e os demais diretores da época, entenderam que era o hospital que nós deveríamos investir. Então, por ter o mesmo perfil, por ter os mesmos ideais, os mesmos propósitos, e isso realmente vem se reforçando ao Uhum. longo desses 30 anos. Ou seja, a comunicação e o atendimento que o Círculo presta para os beneficiários do SSI, não é diferente do que ele presta para os beneficiários do Círculo Saúde. E isso para nós é muito importante, porque quando nós não temos um hospital, nós precisamos ter uma referência. Quem cuida dos nossos beneficiários? Né? Uhum. E esse cuidado é legítimo, ele acontece e vem assim com uma satisfação muito grande, tanto por parte do Círculo, por uma transparência, por uma relação muito íntegra, muito honesta, né? Uma relação de ganha-ganha para ambas as partes e de fortalecimento. Sim, o Círculo fortaleceu muito o SSI, porque o SSI acabou não construindo um hospital, mas tinha o seu hospital. Sim, E o Círculo, por contar com uma operadora forte como o SSI. sim. E os propósitos também, a gente percebe muito a questão do cuidar das pessoas, né? Que é um propósito que está intrínseco no Círculo como um todo, e a gente vê isso muito também no SSI, acho que essa questão da humanização, né? De pensar em soluções em saúde que vão muito além. A gente sempre brinca, né? A gente paga o boleto, pega a carteirinha, se vira, e a ideia não é essa, né? A gente não vê esse propósito, não vê isso como um propósito das duas entidades, né? Muito mais do que empresas, elas são entidades, né? E acho que isso é o que fez também nascer esse relacionamento lá há 30 anos e se perdurar, né? Passando um pouquinho já para a atualidade, talvez a Alexandra, né, possa entrar um pouco na conversa agora. Quantos beneficiários o SSI possui hoje? E eu gostaria também de esclarecer assim um pouco mais como funciona isso de autogestão. É exclusivo? Atende só a Randon? Atende outras empresas? Todas do grupo? Como funciona? Bom, Marco, hoje nós estamos com 21 mil vidas, né, do plano de saúde, enquanto a autogestão é importante, né, não é comum, né, então nós somos uma operadora de plano de saúde regulada, como o Círculo é uma operadora regulada pela ANS também, e nós somos exclusivos das patrocinadoras, né, nós não chamamos de contratantes, Uhum. chamamos de empresas patrocinadoras porque tem um compartilhamento de risco aí também. Então, além da Randon, nós temos como herança ainda, né, a Triques Ferro e Aço é uma patrocinadora importante nossa, que está conosco desde o início, né, Rose? Temos as empresas do agronegócio, né, da Uhum. família, que é Uhum. a Rara, a Razip, Sim, de sim. Vacaria, e além destas pessoas jurídicas, nós mantemos a carteira de aposentados, né, Ah, então legal. nessas 21 vidas, nós temos aí também, além dos ativos, os Sim. aposentados. Então temos 2 mil aposentados hoje.
né, na Uhum. nossa carteira, que é uma carteira saudável, porque está conosco há quase 30 anos. Sim, Então, tem executivos aí que estão, né, desde que trabalharam ainda com o seu Raul, sim, sim. né, e pessoas não só da diretoria, mas também da produção. Então, temos aqui, principalmente, a Farroupilha, em função da Fras-le, que é uma patrocinadora, e nas duas, né, lá em Farroupilha nós também temos parceria com o Uhum. Círculo para atendimento aos nossos beneficiários, e acreditamos, de fato, que temos a mesma essência, né, que é o atendimento humanizado, que é o atendimento personalizado para a nossa carteira, para os nossos beneficiários. E como plano de saúde de autogestão nesse modelo, quais são os principais desafios de não estar num mercado, vamos dizer assim, padrão, né? Porque existe um mercado determinado já. Quais Uhum. são os principais desafios, enfim, as vantagens também, né? Que dá para qual é a possibilidade, talvez, que se tem de trabalhar mais facilmente, enfim. Como desafio, realmente, é a limitação, né, de, recurso, né. Nós Uhum, não comercializamos planos, nós não estamos abertos ao mercado, né, Marco. Mas tem muitas vantagens, né, então nós conhecemos o nosso beneficiário, nós estamos perto dele, então, recentemente, né, a Ravi chegou também para cuidar da medicina ocupacional da Randon Corp, e nós estamos muito próximos da Ravi nessa empreitada, vamos uhum, dizer assim. Então, nós conhecemos o nosso beneficiário, nós sabemos a história dele, a trajetória dele desde que ele chegou na empresa, né? E ele está vinculado a nós não só através da sede administrativa, mas também nos centros de saúde, então nós somos a referência. Então, nós temos uma limitação de recurso, sim, mas uma facilidade na condução dessa jornada, né? Porque nós conseguimos acompanhar ele de ponta a ponta. uhum. Então, nós sabemos o que está acontecendo lá dentro da empresa, com a família, através do nosso serviço social, em conjunto com a Ravi, e, de fato, conseguimos conduzir, né? Como ele está perto, a porta de entrada dele também nós brincamos, a porta de entrada dele na Randon, principalmente, que é a nossa maior carteira, é pelo SSI, Hum, né? Então, ele fica conosco como referência. sim, Então, isso nos facilita. sim. E, e, e o que dá para dizer nesse período, né? 30 anos, passa muito rápido 30 anos, quando a gente para pensar, né? Mas acontece muita coisa em 30 anos e nesses últimos 30, né? Talvez um período até mais acentuado nos últimos anos. O que dá para citar de como mudou, essa área, né? Embora, assim, o mecanismo talvez seja o mesmo, mas muita coisa a gente percebeu da necessidade, né, da visão que a gente tinha lá há 30 anos, as essências permanecem as mesmas, né? Mas também teve muita mudança, o encarecimento de muita coisa, a mudança de modelo. O que dá para fazer nesse registro histórico, assim, essa linha do tempo? Eu vou falar do presente e vou deixar, né, Uhum. também o histórico com a Rose, que tem muito mais experiência aí de vida e de jornada do que eu, mas o que a gente pode citar agora, né, Marco, é tecnologia, que vem sim para acelerar alguns tratamentos, acelerar diagnósticos, mas que ainda é um desafio enquanto custo, Uhum. né? Porque as novas tecnologias, até que elas não estejam popularizadas ou de maior acesso, são um desafio para nós para manter a sustentabilidade, né? Então, a tecnologia, o grau de exigência do cliente, né? A informação, o famoso doutor Google, Uhum. né, então esse beneficiário ele já chega aí com o diagnóstico pronto, e trazer ele para uma linha de, olha, de responsabilidade, porque nós somos responsáveis por ele também, né, de tentar levar ele para o melhor caminho, para o melhor tratamento, para a melhor assistência, que nem sempre é aquilo que ele, acredita que Entendi. deve ser, ou que ele viu, né, nas mídias sociais. Então o que eu vejo hoje como principais desafios, assim, e novidades, então a tecnologia sim, ela vem para ajudar, mas às vezes Sim. ela nos traz alguns empecilhos aí, É, né. tem a gente, conversa bastante sobre isso, né, o que se vê de possibilidade, recentemente aí, a gente ou participa de feiras, enfim, lá
no futuro, assim, a gente tem muita possibilidade, mas tudo isso tem um custo Uhum. financeiro e muitas vezes um custo que ele não é tão visualmente fácil de ser, né, encontrado, que é o custo da mudança de cultura, né, de todo o processo da educação também. Então, enfim, todo software, toda nova tecnologia precisa ter um operador, um material humano que saiba, né, ali atuar com aquilo, e isso demanda Uhum. educar também custa dinheiro, É. tempo, e tempo também é dinheiro, né? Uhum. E eu acho que talvez seja uma experiência que vocês passem por lá. E a questão, a Alexandra bem pontuou, do mundo da informação ajuda, mas também acaba dando ferramentas que nem sempre, né, são tão, vamos dizer assim, muito bem utilizadas pelo É. público, né? Porque, enfim, hoje qualquer coisa eu encontro facilmente e nem sempre é aquilo que o paciente ou cliente, enfim, né, precisaria. Né, Rose? O que tu acha disso? Eu acredito que a tecnologia bem utilizada, ela vai fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis. Isso não resta a menor dúvida. A questão é o delay e o investimento, né? Porque a gente fala de abertura de DNA, mas a gente ainda não tem, às vezes, uma vacina para dengue. Então, assim, tem um delay de cultura, tem um delay de tecnologia, mas, assim, se a gente olhar, a gente avançou em 5 anos o que não tinha se avançado em 100 anos. E eu acho que isso é que é o grande desafio, é como lidar com tudo isso. E eu acho que é muito legal esse novo modelo e esse desafio de falar de saúde integrada. O Círculo também tem como propósito. A gente vinha, e falando de história, né, a saúde ela era segregada, a gente não via a pessoa de uma forma inteira. Né? Um pouco era a medicina ocupacional que cuidava da saúde do trabalhador, cumprindo muita legislação, um pouco era o plano de saúde que se via como uma fonte pagadora única exclusivamente. Então essa mudança de cultura que tu mesmo trouxe no início da conversa o beneficiário é corresponsável, né, ele tem que ter a cultura do autocuidado, ele tem que saber que quem paga a conta é ele, Uhum. né. Como que e eu acho super importante essa iniciativa de vocês, porque a nossa preocupação é colocar o nosso beneficiário no centro do cuidado, nosso funcionário no centro do cuidado. E a gente teve uma experiência muito, mas muito, assim, importante, quando o SSI, mesmo sendo a operadora de plano de saúde, ela começou a se envolver muito mais na medicina ocupacional das empresas Randon. Porque essa segregação era uma frustração, tanto para a empresa, que não tinha nem perfil epidemiológico, né, do Uhum. seu trabalhador, quanto para a operadora, que a sua medicina preventiva ficava fragmentada. Então, essa experiência de cuidar da saúde integral, esse foi uma das razões pela qual a Randon, né, também participou para a criação da Ravi. A preocupação da Randon em ser tão responsável pelo seu terceiro residente, quanto pelo seu funcionário. Então, a Ravi, diferente do SSI, não é uma operadora, ela é uma empresa de medicina ocupacional e ela vem aberta para o mercado. Uhum. Então, a gente também consegue cuidar da saúde ocupacional, da gestão à saúde de empresas que prestam serviço para as empresas Randon e também para o mercado. E aí, novamente, uma parceria de sucesso, né? O Hospital do Círculo é o nosso primeiro credenciado para atendimento dos acidentes de trabalho. Então, ou seja, as parcerias se Uhum. fortalecem, né? E isso para nós é motivo de muito orgulho. Já entrando então um pouco nessa, a gente, obviamente, a ideia é falar dos 30 anos do SSI, mas junto disso, né, então, saindo dessa ideia de trabalhar de maneira integrada, surge a Ravi. E nós gostaríamos de entender um pouco mais o que é a Ravi, como ela surgiu, qual foi um pouco dessa ideia também, como ela se constituiu, um pouco, né, Rosa, tu já trouxeste sentir talvez essa necessidade de estar integrado, né? Mas em que período que foi isso e até a construção, né? Ou melhor, a consolidação do projeto?
Perfeito. Então, era a experiência do SSI, né, enquanto a autogestão das empresas Randon, o sentido do cuidado integrado, e aí, como a Ali disse, a limitação de ser autogestão, né? A autogestão ela não comercializa e ela não presta serviços, até porque tem alguns benefícios tributários e isso é importante financeiramente para a Uhum. operadora. Então, surge a ideia de ter uma empresa, e aí os negócios, né, ficaram mais claros, o SSI com o seu propósito de ser operadora estrategicamente vinculada à medicina ocupacional das empresas Randon. O aprendizado com as empresas Randon foi extremamente importante e a gente entendeu que tinha um espaço bem importante na saúde ocupacional. Aí nasce o projeto Ravi. A Ravi completa 3 anos, agora no dia 30 de outubro, né, e esses 3 anos foram 3 anos de muito aprendizado. Ah, o propósito da Ravi não é ser simplesmente uma medicina ocupacional, né, a nível de cumprimento de legislação. A ideia é ser uma gestão à saúde, ou seja, uma solução mais completa para as empresas com o cuidado do seu trabalhador. Então, a gente hoje já atende em torno de 30.000 funcionários, então todas as empresas do Grupo Randon, a nível de região e de Brasil, então a área de abrangência é nacional por enquanto. Uhum. E a gente tem tido um retorno muito positivo e com certeza com parceiros fortes, né, a Ravi também não tem um propósito de serviços próprios, né, ela conta com parcerias não só aqui, mas na Grande São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, em todas as áreas que ela vem atuando. Sim. É bem importante isso, essa questão dessa visão e aquilo que a gente comentava, do quanto, o próprio beneficiário, ou paciente no caso, né, precisa entender também da responsabilidade dele, no próprio cuidado. E essa ideia da integração, o que que dá para falar também sobre, o quanto é preciso e necessário cada vez mais a gente trabalhar a prevenção, né. Então talvez esse casamento, que né, uma outra relação também bastante intrínseca entre o SSI, a Ravi e os demais parceiros, quanto isso traz benefícios para esse trabalho de preventivo. Perfe Posso comentar? O SSI sempre trabalhou com prevenção, Uhum, né, Marco? Que nós temos diante da limitação de recursos, então nós precisamos ser, hã, criativos, né? sim, o sinistro tem Então que ser baixo. exatamente. E a exigência dessa criatividade nos possibilita também trazer outras ferramentas, né, por sermos uma autogestão e termos proximidade com o nosso beneficiário, nós sempre conseguimos levar ele para fazer seus exames preventivos, e nos últimos 28 anos nós fizemos isso sim, né, de maneira profissional, com registro, com tudo certinho, mas estruturamos melhor em 2023. No finalzinho de 2023, nós firmamos parceria com o Einstein, Hospital Israelita, para atenção primária em saúde, né. Nós sempre fizemos muito bem, mas queríamos aprender um pouco mais, né, com quem já está há muito mais Uhum, tempo do que nós fazendo isso de maneira estruturada. Então temos essa parceria há 2 anos, pretendemos evoluir ainda mais, né, para o ano que vem então um modelo híbrido, trazendo de volta para dentro de uhum, casa a atenção primária em partes, junto com a Ravi e trazendo tecnologia. Então, nós também estamos testando agora uma tecnologia nova para rastreio de câncer de mama, que é o Aurora Care, que veio com uma proposta do nosso parceiro de telemedicina, que é fazer o rastreio em mulheres a partir dos 30 anos de idade, né. Então, de uma maneira muito rápida, sem passar pela mamografia, mas também uma tecnologia que a gente conseguiu testar e com sucesso agora, recentemente, né, em outubro, sim, em alusão ao sim. Outubro Rosa. Então, falar em prevenção para nós é desde sempre, né, porque por isso que o seu Raul criou o SSI, né, isso foi a ideia, é cuidar bem da saúde para que não chegue a doença. Uhum. E como vocês veem, acredito que isso esteve lá na essência, né, a gente fala do quanto o funcionário, o colaborador, enfim, os times têm que estar bem de saúde, tanto física quanto mental, enfim, né, que também não se falava tanto e agora está muito mais em voga, mas a família, né.
E como vocês enxergam isso do quanto também é importantíssimo cuidar da família? Porque até em outras conversas falávamos aqui, a gente recebeu outros parceiros do Círculo, aqui, a Suzin Franciscucci, a Fante, que são clientes do Círculo também, e ali abordávamos, né, o cuidado, e eu me lembro de a gente ter falado, poxa, o funcionário, se está com um problema de saúde familiar, ele não tem o mesmo Uhum. desempenho, né? A mesma performance, e não se fala só em performance de resultado, é convivência, enfim, porque as empresas, né, a gente está convivendo com o nosso colega de empresa muito mais às vezes do que a própria família. Então, isso parece que nasceu também, já estava lá desde sempre. Posso, assim, com certeza, quando o seu Raul trouxe, né, ele a primeira fala dele: "Eu preciso de um plano que atenda o funcionário e o seu grupo familiar, porque o meu funcionário, o funcionário da empresa, ele só vai trabalhar bem se ele estiver seguro que se a sua esposa, os seus filhos precisarem de atendimento, eles serão atendidos". Então isso, assim, norteou toda a criação do plano de Uhum. saúde, pensando no dependente. E isso vem sendo fortalecido a cada ano, né, a cada dia, a cada projeto, porque sim, a gente tinha-se uma ideia, né, de que podia se partir as pessoas, ou seja, o seu problema de casa fica na porta da empresa, o seu problema na chegada e o seu problema da empresa fica na Fica porta na de porta. saída. Uhum. As pessoas são integrais, Uhum. né, as pessoas são únicas e elas merecem todo o cuidado. Então eu acho que sim, agora a pandemia, né, trouxe acho que um conhecimento muito diferente e foi contundente os problemas mentais. Eu acho que isso, merece ser olhado, eu acho que esta prevenção, né, que agora, todas as empresas estão tomando conhecimento, é de extrema importância. Porque quando a gente dizia, né, e estudos confirmavam, 70% das patologias elas vêm de, causas, psíquicas e mentais, a gente não tinha confirmação, agora a gente Sim. tem com dados científicos, né. E a gente falou sobre tecnologia, né, Marco, então, mas também ouvimos cada vez mais o termo saúde social, Uhum. né, e o quanto as relações humanas serão cada vez mais importantes. E isso a tecnologia não vai substituir, Sim. né, então, nós buscamos tecnologia para tentar fortalecer as relações humanas. Recentemente nós fizemos, falando em saúde social, né, a caminhada e corrida que vocês Uhum. estiveram Uns conosco também. parceiros aí, Isso, reunimos lá foi um cerca de sucesso 5, um também de sucesso. inscritos e de realização, né. Isso, sem dúvida, e foi o nosso maior evento do ano, né, e nós conseguimos promover ali, de fato, saúde e mudança de hábitos. Então nós temos muitas pessoas nos procuraram contando, e com certeza aconteceu com vocês também, porque integraram seus beneficiários, que começaram a caminhar e a correr a partir desta caminhada e Sim. corrida, né, porque Uhum. a Rose começou isso lá em 2017, quando a corrida ainda não era uma Não febre estava como é no hoje, hype, não, isso, ainda não, né. é. Então nós tivemos muitas pessoas, funcionários nossos, inclusive da Randon, que começaram a correr, começaram a ter novos hábitos a partir Sim. dessa iniciativa. E interessante que a corrida ou a caminhada, ela muitas vezes desperta a necessidade de algum exercício, de alguma atividade. Nem sempre, é claro que a gente, como o Alexandre comentou, tá no hype, né, enfim, Uhum. mas acaba despertando ligando aquela: "Poxa, talvez corrida e caminhada não seja para mim, mas quem sabe eu faço, sabe, pedal ou academia, poxa, né, ou alguma outra atividade". Então a gente vê que, esse tipo de iniciativa, ele acaba promovendo isso. Não significa que todo mundo daqui a um pouco vai virar maratonista, enfim, justamente não é essa a ideia, mas acaba criando dá aquele despertar, opa, acho que eu tenho que praticar alguma coisa, enfim, né. E, entrando um pouco na ideia também, até já caminhando mais para o fim do nosso bate-papo, quanto vocês entendem que é importante isso que a gente vê que está conversando, que surge no nosso bate-papo hoje aqui, na nossa conversa,
que é a parceria entre as entidades ou os personagens, né, desse ecossistema tanto da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, mas não, até nem falaria só da saúde, porque assim, envolve a empresa também, né? A empresa, ela não é uma empresa de saúde, mas é uma empresa de pessoas. Se é uma empresa de pessoas, envolve saúde e qualidade de vida. Quanto vocês entendem que é importante para que a gente siga sustentável, né? Eu acho que essa é uma visão importante, né? Essas parcerias, né? Ou de planos com planos, de empresas de medicina, né, ocupacional, prevenção, saúde, enfim. Como vocês veem isso? Marco, você falou em responsabilidade, né? Falamos em autocuidado. E a saúde é um ecossistema, acho que dos mais complexos que nós temos hoje, né? Então, nós temos uma empresa contratante, no meu caso eu chamo de patrocinadora, a operadora, que quem faz a gestão do recurso, lá na ponta, né, os nossos, ou serviço próprio, ou uma rede credenciada, e um usuário final, que é o beneficiário, quem efetivamente vai usar o recurso e quem precisa do recurso. Então, quanto mais o topo da pirâmide, né, que eu chamo Uhum. assim, o contratante, a operadora, os serviços estiverem integrados, trabalhando juntos para melhor assistir, para melhor cuidar, o resultado é de todos. Então, quanto mais a gente tiver parcerias, quanto mais nós estivermos próximos para melhor cuidar do nosso beneficiário e da saúde dele de fato, acho que o ganho é de todos, né? O custo não aumenta, né? Quem paga a conta não precisa pagar uma conta tão grande, e quem assume o risco, que é a operadora, também não fica sempre na corda bamba. Uhum. Então, acho que é fundamental, né? Quanto mais a gente puder compartilhar dados, compartilhar informações, compartilhar experiências, inclusive, o ganho é de todos. Rose. Nossa, a Ari já falou tudo, mas realmente é 100% importante, né? A gente não acredita, não somos bons em tudo, né? A gente sabe que tem especialidades e especialistas que podem contribuir muito. E quando a gente fala, principalmente da parceria com o Hospital do Círculo, a gente tem a certeza que quando o nosso beneficiário procura a estrutura, ele tem o seu problema resolvido. Né? Então, é como se fosse uma extensão. A gente vê o hospital, esta parceria de sucesso, como uma extensão da operadora, porque nós somos os responsáveis. A gente tem, inclusive, uma responsabilidade social com a própria cidade. Né? Quanto que a gente está Perfeito, exato. valorizando? O que a gente está trazendo? O Círculo é uma instituição de 100 anos, né? Uhum. A gente, agora, entendendo um pouco melhor assim, toda essa contribuição, o quanto Caxias cresce, o quanto Caxias está modernizando, o quanto as pessoas estão exigindo mais, então, sem parceria, nada disso seria possível. Né? Então eu fico muito feliz, como eu disse, eu venho de uma história onde se falava muito em concorrência, né? A gente sofreu muito tempo por instituições, por falta de parceria até para atendimento e para cuidado de pessoas. Então, hoje a gente poder sentar à mesa e dizer, olha, não importa de quem ele é Uhum. beneficiário, ele está sendo atendido num hospital que vai resolver o problema, num recurso ou num parceiro aonde vai cuidar como se a operadora fosse. Interessante que não é uma particularidade da saúde, a saúde, da área da saúde. Enfim, a gente vê isso acontecendo em todas as áreas, né? Então, bom, quem é do marketing, enfim, na área de tecnologia, nada é feito sozinho. É um código que depois é melhorado inclusive por um concorrente que vende outra plataforma e assim, né, compartilha, são as cocriações, enfim. Então, muito... E na saúde, obviamente, isso começa a caminhar cada vez mais forte, que bom. E a gente fica muito feliz de estar vivendo certamente esse momento. Bom, finalizando aí, chegando nos finalmente, a gente gostaria de saber um pouquinho do futuro. O que dá para falar, né? A gente está falando agora dos 30 anos do SSI, mas
que o SSI planeja, almeja, tem como objetivo, a Ravi também, ou talvez toda a vertical, né, de saúde do próprio grupo, o que almeja aí nos próximos anos, viver mais 30, né, enfim. Então, pelo menos mais 30, né, Marco? Nós queremos fizemos recentemente o nosso planejamento estratégico, e o pilar é a prevenção, né? É fortalecer, é trazer mais profissionais especialistas em cuidado de família, né, para melhor assistir os nossos beneficiários, para levar para dentro das empresas uma mão de obra saudável e tranquila, né? Então, tendo aí como pilar saúde integral, sim, olhando para saúde física, saúde mental, saúde social, né? Queremos trazer talvez novas terapias, novos atendimentos. Nós já sempre inovamos a partir das necessidades dos nossos beneficiários. Então, o nosso pilar é a prevenção para os próximos anos aí, com tecnologia, claro, mas sem Com mais jamais tecnologia ou menos, nunca mais perdendo. tecnologia, mas sem perder o cuidado, sem perder a conexão humana. Perfeito. Bom, a gente tem, como eu disse, estrategicamente, né, estamos falando de verticais, mas que tem uma inter-relação bem importante. A Ravi, como propósito, sim, ela vem como crescer mais como solução de saúde para a empresa, né, cuidar melhor da saúde do trabalhador, de uma forma a dar resultados para a empresa, porque a empresa também precisa disso, né? Então, deixar um pouco a legislação de lado e olhar para a saúde do trabalhador, para a estratégia da empresa vinculada com a sua estratégia de saúde e de cuidado. Então, os próximos anos, sim, é muito investimento em tecnologia, sem desumanizar. A gente está investindo muito em RPAs, em robôs. A gente está Automação. trazendo muita inteligência artificial, porque a gente sabe que tem um ganho bem importante com isso, mas a gente nunca vai ter totens atendendo os nossos funcionários. Uhum. A gente tem um atendimento humanizado e isso é pilar de sustentação para a Ravi, com certeza. Certo. Bom, chegando ao final, gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem a mais. Obviamente, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso Por Dentro do Plano, nosso podcast do Círculo Saúde, e abrir para uma mensagem final de tanto Alexandra, Rose. Marco, eu quero agradecer, né, de novo a parceria, as nossas histórias SSI e Círculo se fundem, né, e que ela seja cada vez mais forte, né, que a nossa essência esteja cada vez mais ligada, né, nós vimos o Círculo como sendo da comunidade, né, assim como nós nascemos para também prestar um serviço para a comunidade. Então, muito obrigada e desejar muito sucesso, né, que seja cada vez com mais resultados e mais sustentável para as duas empresas. Perfeito. Realmente a palavra é gratidão, né? E eu me reporto muito lá aos primórdios, né? Outro dia contando, a gente sentava numa reunião para falar da estratégia do hospital com as empresas Randon, com o SSI, e o começo da reunião a gente lia um trecho da Bíblia, né? Uhum. E isso hoje não acontece mais, mas a cultura organizacional do Círculo, ela vem muito fomentada por isso. Então, assim, a gente aprendeu muito com o Círculo, a gente deseja que ele cresça muito, né, que a gente possa estar junto, participando, sendo parceiro, ou seja, é uma parceria de muito sucesso. Eu diria que temos uma dívida moral, né, Uhum. em sustentar tudo isso pelos próximos 30 anos, no mínimo. No Com mínimo. certeza eu não vou estar mais aqui, mas que eu possa estar aplaudindo de algum lugar. Que bom. Gurias, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Então vamos agradecer aqui. Estivemos hoje conversando sobre os 30 anos do SSI, nosso parceiro desde o nascimento do SSI, do nascimento do Hospital do Círculo, mas um parceiro aí de longa data do Círculo Saúde. E estiveram representando a entidade aqui, a Rosemarie Pistorello, que atualmente é diretora executiva na Ravi, Medicina Corporativa, Saúde Corporativa, mas esteve lá à frente no nascimento do SSI Saúde.
e a Alexandra Dalzotto Gomes, que atualmente é gerente geral no SSI Saúde. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. E você que nos acompanha aqui no podcast Por Dentro do Plano, uma produção do Círculo Saúde, por favor, siga as nossas redes sociais, @Círculo Saúde. Também deve seguir as redes sociais do SSI Saúde e da Ravi Saúde Corporativa. Muito obrigado e até a próxima edição.